Vamos à mensagem de hoje, queridos. Uma continuação do que Deus derramou no domingo passado. Domingo passado nós refletimos sobre um segredo da vida cristã. E esse segredo era o quê? Permanecer. Se essa palavra, se esse verbo não ficou gravado na sua mente, eu sugiro que você retome essa mensagem, porque Deus nos falou muito no domingo passado. Já está disponível lá no canal da igreja. Então, nós refletimos sobre esse mistério precioso que é permanecer no Senhor, independente das circunstâncias. E hoje nós vamos refletir um pouco mais sobre o resultado na vida daqueles que permanecem. Porque quem permanece está disponível para ser conduzido pelo Senhor. Quem permanece na presença de Deus, independente das circunstâncias da vida, está disponível para ser transformado, está disponível para ser moldado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, que Deus colocou no meu coração. Você está disponível para ter a forma que o Senhor deseja que você tenha? O seu sim para o Senhor, a sua permanência no Senhor, é consciente de que Deus pode mudar a forma que você vive hoje, a forma que você se expressa hoje, a forma que você aparenta hoje, e que essa forma pode não ser a mesma daqui a alguns anos. O Senhor pode moldar essa forma de novo. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 1. Jeremias, capítulo 18. E esse texto não vai estar projetado para que você abra a sua Bíblia. Se você não trouxe sua Bíblia, compartilhe a leitura com quem está do seu lado. Ou se concentre ao som dessa doce voz desse pastor. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é vasos de valor. Aqueles que permanecem estão disponíveis a serem moldados pelo Senhor até que se tornem vasos de valor. Amém? Vamos ler Jeremias, capítulo 18, verso 1. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me uma palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão, não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor, perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas, coisa tremendamente horrível, fez a virgem Israel.
Poderá desaparecer a neve do Líbano, de suas encostas rochosas, poderá parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes. Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Feche seus olhos. Pai bendito e santo, nós nos dobramos diante da Tua palavra com temor, Senhor, nos nossos corações, entendendo que a Tua voz continua a ecoar nos nossos dias por meio dessa palavra. E eu peço ao Teu doce Espírito que mantenha a nossa mente cativa a essa palavra nessa noite. Nós ofertamos o nosso coração, os nossos recursos, a nossa adoração cantada, orada, declarada verbalmente, e nós ansiamos, Deus, para que a Tua voz fale conosco por meio da Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém? É um texto que começa com certo ânimo, né? Porque nós já entendemos, temos a consciência, para quem conhece esse texto, de como é bom e seguro estar nas mãos do oleiro. Amém? Mesmo que por vezes seja desconfortável. Mas aí o texto continua com alguns alertas para aquela comunidade naquele tempo, e são alertas que servem para as nossas vidas até hoje. E alertas a respeito de consequências de decisões, consequências, né, do nosso tratar com o Senhor. Mas vamos meditar então no que Deus tem a nos falar nessa noite. Antes de Jeremias ouvir Deus falar, a própria voz de Deus lhe dá um recado, Jeremias entra naquele espaço que ele foi conduzido pelo Espírito de Deus a ir à casa do oleiro, e antes de ouvir a voz audível do Senhor, ele vê uma imagem, ele vê a roda girando. Ele vê a roda de produzir ali um vaso de barro girando, ele ouve o som dessa roda. E já começamos entendendo que Deus fala onde Ele quer. Amém? Nós vivemos uma série de mensagens aqui, encontrando Deus no ordinário. E já entendemos isso, que Deus não fala apenas nos templos, Deus não fala apenas em grandes ajuntamentos do seu povo, Deus fala onde Ele quer. Deus levou o profeta para uma oficina, Deus levou o profeta para um ambiente de trabalho, porque às vezes Deus quer falar conosco no processo. Deus quer falar conosco exatamente no lugar onde nós não queremos estar. Deus quer falar conosco muitas vezes naquele olho do furacão que a gente não está disposto a ouvir. Deus quer falar conosco no meio da rotina que é pesada e muitas vezes tenta nos esmagar, mas ali no som da roda girando, naquele lugar de trabalho, a voz de Deus ecoou, porque tinha alguém disposto a ouvir. Deus começa então, nesse ambiente cotidiano, nesse processo em que o profeta estava recebendo direcionamentos nada fáceis de falar à comunidade, Deus começa a mostrar um vaso de barro sendo moldado. Perceba que o barro passa por alguns momentos aí no início da fala, né? O barro começa a desandar, o barro não toma a forma desejada, o oleiro molda esse barro de novo, refaz de novo. E aqui a gente vê também que o barro ele é o mesmo. A essência daquele resultado final, o mesmo barro que produziu algo que desagradou o oleiro, foi amassado, foi refeito e produziu algo que agradou o oleiro. O barro não mudou, o resultado sim. E nós entendemos que o barro aqui representa as nossas vidas. Existe um formato que o Senhor quer dar às nossas vidas. Existe uma forma que o Senhor quer construir em cada um de nós. Em cada estação que nós vivemos, o Senhor deseja nos moldar.
E mesmo que você seja o mesmo, mesmo que a sua essência seja a mesma, pode ser que o Senhor esteja te convidando a ir à casa do oleiro mais uma vez e ser moldado para uma nova estação. Ser moldado para ser utilizado nessa estação atual que você se encontra, de forma que o glorifique, de forma perfeita à luz do Senhor. O barro que permanece nas mãos do oleiro nunca é descartado. De cara a gente já vê isso aqui nesse texto. O barro que permanece nas mãos do oleiro, por mais que ele desande, por mais que ele tome uma forma indesejada, ele não é lançado fora. Se joga mais água, amassa de novo, refaz. O barro não é descartado. Jesus nos ensinou isso, Jesus se apresenta para nós também como esse oleiro revelado pelo Senhor. Como aquele que realmente coloca as mãos nas nossas vidas e nos molda a sua própria imagem. Em João capítulo 1, o texto fala do verbo que se fez carne, mas do verbo da palavra que criou todas as coisas. Por ele, por meio dele, tudo foi criado. Então Jesus é o oleiro que criou nossas vidas. É a palavra que lançou fôlego sobre a sua vida. É a palavra que te deu um novo destino. É a palavra que te deu esperança. É a palavra que te confrontou nos seus pecados, mas te levantou e te tirou do lamaçal para que você pudesse estar no reino da sua maravilhosa luz. Amém? Jesus é o oleiro que cria todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1 diz que tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Nós cantamos isso, então a Ele a glória. Porque tudo é por meio dEle. E na cruz, o ato supremo de Jesus, Ele não apenas se revela como o Criador, como o oleiro perfeito, mas Jesus se identifica com a sua obra-prima, né? Na cruz, Jesus se torna barro. Na cruz diz, eu lanço sobre mim todas as imperfeições desse barro, para que junto comigo, com essa essência, algo que glorifica o Senhor possa ser criado. E Jesus nos mostra então que Ele não nos molda à distância, não é um oleiro distante que não nos conhece, mas Jesus se identifica conosco, Ele se sujou com o nosso barro. Ele se sujou com o nosso barro e com as suas mãos furadas, marcadas, que um dia nós veremos na glória, amém? Ele continua a nos moldar, a nos tocar. Aleluia! Quando eu olho para a minha vida, tudo que eu vivi até aqui, é muito fácil perceber que em momentos muito diferentes, em estações muito diferentes da minha vida, Deus me moldou para estar adaptado àquela estação. E aquele formato não permaneceu até hoje, porque para uma nova estação eu precisei voltar à casa do oleiro e ser moldado novamente. A essência não muda de quem somos. A essência não muda da verdade que nós carregamos, a palavra, a imagem e semelhança de Jesus. Isso nunca vai mudar. Mas a forma com que nós nos comportamos, a forma com que nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como nós nos posicionamos na sociedade, a nossa postura, ela pode ser moldada quantas vezes forem necessárias pelo Senhor. Quando Bianca ministrava aqui, a canção Jeová Jireh, irás prover de novo, eu lembrei da primeira vez que eu me recordo dessa canção ser ministrada aqui na igreja. Eu estava sentado desse lado, na frente, comecei a chorar. A Adriana estava em casa, grávida do Theo. E vocês sabem que as nossas gestações não foram nada fáceis, né? Perdemos a primeira gestação de forma bem traumática. Quem não conhece a história, um dia conhecerá, porque a pastora de vocês vai escrever esse livro. Vocês creem nisso? Comece a ministrar na vida dela. Foi um processo muito difícil. Depois dessa perda, a Adriana perdeu o que a gente achava que era 50% do ovário. Quando fomos fazer os exames para a segunda gestação da Alice, o ovário tinha sumido. Tinha uma tuba de um lado onde não tinha ovário, e a tuba do lado que tinha ovário estava obstruída.
E o médico até falou, já cogitaram a adoção? Então são muitas camadas, né, queridos, que a gente vai carregando. E aí veio o Liz, uma gestação, né, que tem que ser ali pontuada no colo do útero, bem desconfortável. Vocês, mulheres, são guerreiras do Senhor nessa terra, porque o que essa mulher passou para gerar esses 2 filhos, eu não sei se um homem conseguiria passar, né? E ela ali se dedicou, passamos, vivemos um milagre, mas eram ali 9 meses assim que você fica... Todo mundo, roupinha, não sei o quê, e a gente... Até tocar no menino e ver que o menino está vivo, que está bem, que está chorando, aí você faz... Então, assim, não são 9 meses de uma expectativa. Que legal, eu não conseguia me conectar às gestações de Adriana. Ela também vai me expor, acredito, no livro dela. Eu não conseguia me conectar, não fui aquele pai que beijou barriga, que alisou barriga, porque o trauma do primeiro foi muito forte. Então, eu queria pegar primeiro, né? E aí, gestação de novo, vem Theo. Né? E eu lembro de cantarem essa música e eu chorar, e a canção dizer, irás prover de novo. Meu Deus, escreveram para mim essa canção. Que a gente tem essa mania, né? Tudo é para a gente, né? A gente é o centro do mundo. Mas Deus, realmente, Ele utiliza todos os meios para cuidar de nós e nos moldar para uma nova estação. E aí, já passou por isso, então é tudo, vai repetir tudo. Não, Deus moldou a gente para outra forma, outra postura, outra situação dentro de casa. 2 anos totalmente diferente dentro de casa. Deus me levou a passar 1 ano fazendo um voto, bebendo apenas água como líquido. Foi tanta estrutura nesses 2 anos, queridos, porque uma nova estação exige um novo formato. E esse novo formato nos mantém de pé. E se a gente resiste, a gente passa pelos processos e endurece. Porque o barro, quando ele deixa de estar na mão do oleiro, ele vai o quê? Secar. E qual é o problema de secar? O oleiro vai te abandonar? Não. Só que o que é que ele tem que fazer agora que secou? Ele vai quebrar. Se endureceu e não era a forma adequada, Deus vai te quebrar, querido. Se você mantém seu coração temente a Ele, Ele vai quebrar. Para te refazer da forma que o glorifica, da forma que carrega o valor que Ele deseja derramar em você. Amém? Então há formatos diferentes, para estações diferentes. Por isso que a palavra em todo tempo diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Só tem coisa ruim lá atrás? Não. Lá Isaías diz, deixem o que passou para trás, eis que estou fazendo novas coisas. Será que vocês não percebem? Porque a palavra nos manda tanto, falei disso domingo passado, esquecer as coisas que olhar para trás. Porque a forma lá de trás não é mais a mesma. E há pessoas ainda presas a movimentos espirituais de passar. Bom era naquela época em que a gente abria a harpa cristã. É gostoso, eu tenho boas lembranças de ouvir minha avó cantando os hinos da harpa cristã. Mas é a mesma forma que comunica a geração, milênio. Precisamos entender que há estações, que há formatos, e Deus nos molda para estarmos adaptados a cada uma delas, espiritualmente, emocionalmente, mesmo que nós não percebamos ou não queiramos aceitar, né? Precisamos entender que estamos sendo constantemente moldados por Deus. E isso não pode acontecer, e nem vai acontecer, sem que haja reais mudanças em nós. Reais mudanças que até você percebe, que até você fica, o que é que está acontecendo comigo? Eu não estou mais o mesmo. Nos nossos hábitos, nas nossas rotinas, Deus quer transformar o seu dia a dia. E Ele vai, porque Ele é poderoso. E Ele tem sempre algo novo para nós. A sua igreja avança porque ela permite ser moldada pelo Senhor.
Eu lembro de ler um livro da apóstola Valnice, nos nossos anos áureos, lá, que eu acho que era Adoração e Santidade. E nesse livro ela faz um recorte da história da igreja, e de uma forma muito inspirada pelo Espírito Santo, ela vai trazendo, desde a reforma, a igreja primitiva, que depois se associa com Roma, com a igreja católica romana, que tem que existir, Deus faz um movimento ali no meio, porque nada contém o Espírito de Deus. E surge uma reforma protestante, mas ali também começam a se adaptar demais, Deus faz outro movimento. E surge a reforma do batismo, vem os batistas, e aí vem outras reformas, e vem os metodistas, e vem outra reforma, e vem o pentecostalismo, restaurar os dons do Espírito Santo na igreja. Deus está sempre moldando. Não é uma questão de que quem é certo ou quem é errado, mas é de quem permite que o oleiro continue a amassar essa massa, esse barro, para que o vaso seja cheio do que vem dele, e não das nossas próprias convicções. Deus nos transforma para nos capacitar a avançar. Amém? A avançar. A avançar. Veio um movimento das igrejas com células, com pequenos grupos, altamente criticado. Mas não tenho dúvidas que foi o sopro do Espírito Santo por meio desse movimento que nos levou a sairmos de décadas onde éramos menos de 10% da população no Brasil, de cristãos evangélicos, a nos tornarmos hoje a quase 45% da população. Não entendemos o agir de Deus, mas que o nosso desejo seja estar nas mãos do oleiro. Porque Ele vai nos dar a forma necessária para vivermos a estação atual que nós nos encontramos e para alcançarmos e avançarmos no seu movimento. Amém? Não sei qual é a sua condição hoje aqui diante de Deus, mas eu acredito que se você está aqui, é porque você vai viver uma transformação ao lado do Senhor. E vai ser grande, e vai ser visível, e vai ser linda. Porque é o que o Senhor deseja realizar nas nossas vidas. Aleluia. Quando é preciso, como eu falei, Deus quebra o vaso. Provérbios 3,12 diz: pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, a quem deseja o bem. Quando é necessário, Deus quebra o vaso. Mas todas as vezes, Deus vai nos moldar. Sempre vai haver transformação, para que estejamos cada vez mais alinhados com a sua vontade. E como diz a palavra, Ele faz isso em amor, por amor. Deus molda por disciplina, Deus molda as nossas vidas por correção, mas Deus nos molda principalmente por crescimento. No ano do discipulado, filhos maduros, se preparem, nós vamos frequentar bastante a casa do oleiro. Porque se é tempo de maturidade, é tempo de sermos moldados, para crescermos em nossas vidas. E sermos todos vasos de valor, filhos, filhas, sacerdotes reais, povo exclusivo, nação santa, para a sua glória. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 20 e 21. Aqui nós temos o termo vaso de honra sendo utilizado por Paulo ao discipular Timóteo. Ele diz: numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, e alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia! Paulo está aqui usando a analogia da casa. A casa que é o reino de Deus, a casa que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a casa que é a nossa comunidade de fé. E dentro dessa mesma casa, Paulo está dizendo, existem vasos diferentes. Existem vasos de todo tipo no reino do Senhor. Existem vasos de todo tipo dentro da igreja. E isso confronta uma ideia perigosa. Um pensamento perigoso, estar dentro
da casa não significa ser automaticamente um vaso de honra. Estar dentro, lembram na semana passada daquele que tem cara de que permanece, mas no fim das contas não está ali, de coração. Mesma coisa Paulo fala aqui. Existem vários vasos dentro da casa, e alguns não são vasos de honra. Alguns têm fins desonrosos. Nem todo vaso da casa está sendo usado para a honra, nem todo vaso está disponível para o dono. Nem todo vaso está limpo. Eita, Jesus. Vamos usar Judas de novo. Estou pegando do pé tanto de Judas, né? Judas estava na casa. Judas era vaso na casa. O jovem rico da semana passada, o jovem rico estava perto da casa. Tinha acesso à casa. Foi convidado a entrar na casa, a ser um vaso da casa. Ananias e Safira, o episódio dos que foram consumidos, fulminados e caíram mortos ao professarem sua falsidade ali diante da igreja. Estavam na casa, vasos de dentro da casa. Então, estar na casa não te torna um vaso de honra. Estar misturado com vasos de honra não te tornará um vaso de honra. Ser filho biológico de um vaso de honra não te torna vaso de honra. Estar perto não é o mesmo que estar puro, que estar santo, que estar moldado, que estar pronto. E a pergunta de hoje, para nós refletirmos, é essa: será que temos permitido que Deus nos modele como Ele deseja? Quais são os sinais das nossas vidas, para nós mesmos, de que nós estamos deixando Deus mexer no nosso barro e nos moldar novamente, para nos mantermos vasos de honra, vasos de valor em suas mãos? Vamos refletir? Vou voltar ao texto de Jeremias, tá? Então mantenha sua Bíblia aberta em Jeremias 18. Quando somos moldados por Deus, esses são os sinais para você guardar no seu coração. Primeiro, o recomeço faz parte da nossa história. A gente está sempre recomeçando. A gente está sempre lidando com esse renovo. Nos versos 5 e 6, diz: então a palavra do Senhor veio a mim, ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Eu posso até estar enganado, mas eu não consigo lembrar de uma pessoa na Bíblia que não tenha passado por mudanças radicais, que tenha dito sim para o Senhor e não tenha passado por constantes processos de amadurecimento. Dizer sim para o Senhor é estar recomeçando várias vezes. É estar passando por novas experiências constantemente. É estar permitindo viver novas histórias constantemente, gradativamente, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas e, em especial, na nossa geração. Olhando para os grandes líderes da fé, por meio da palavra, nós vemos Jacó, Moisés, Daniel, tantos homens e mulheres de Deus, Pedro, Paulo, todos passaram por recomeços. Todos passaram por vários momentos de fala do Senhor, de palavra do Senhor, confrontando. Quando nós olhamos para crentes cristãos da nossa, contemporâneos, nós vemos a mesma coisa. Quando olhamos para homens e mulheres que marcam a nossa geração, homens de Deus, mulheres de Deus, não é diferente. Processos, processos, processos. E a cada processo, um recomeço. No verso 4, mas o vaso de barro que ele está formando se estragou-se em suas mãos e ele o refez. Em suas mãos, refeitos. O barro estragou e, mais uma vez, não saiu das mãos do oleiro. Deus não joga fora o barro deformado. Deus não elimina o vaso desonroso. Não se expulsa da casa o vaso que não está dando honra. Deus não cancela
o barro que falha. Vivemos na geração do cancelamento, né? Deus não cancela o barro que estragou, o barro que falhou. Deus não abandona o barro que erra. O problema, mais uma vez, não é estragar, não é errar, Esse não é o centro da questão. O problema é endurecer o coração e não permitir que o Senhor trabalhe um recomeço. Em Hebreus 3 tem aquela célebre declaração. Hoje, quando ouvir a sua voz, quando ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureçam o coração. Não resistam à modelagem de Deus. Esse é o problema. Pedro estragou. Pedro desandou. Pedro errou. Pedro traiu. Mas permaneceu. Palavra da semana passada. Permaneceu onde? Nas mãos do oleiro. E foi refeito. Ele continuou com a mesma forma? Não. Porque a mesma forma não era compatível ao que o Senhor tinha para a vida dele. Precisou ser refeito. O linguajar, a forma de se portar, as brincadeiras, as vestes, a postura, precisa ser refeito. Judas estragou, mas não ficou nas mãos do oleiro. Então o problema não é estragar, não é desandar, não há níveis de erro considerados, até aqui é o limite. Então, o problema é o quanto o nosso coração está disponível para ser trabalhado pelo oleiro. Recomeços são possíveis, recomeço é realidade, desde que nós continuemos na mão do oleiro. Então, quando você olha para o seu futuro, quando você olha para a sua vida daqui a alguns anos, quando você olha para os seus próximos dias, para a sua casa, para a sua igreja, o que é que você pede para Deus? Qual é o seu alvo de oração? Quando você olha para a igreja, o reino de Deus ao redor do mundo, qual é o desejo do seu coração? E eu te pergunto, você quer fazer parte desse mover do que você pede ao Senhor? Desse mover do que o seu coração deseja ver em Deus? É preciso estar nas mãos do oleiro. Tem um teólogo, escritor, pastor, Erwin McManus, fundador, líder da igreja Mosaic. Ele declarou: a infeliz realidade é que muitos de nós preferem escolher o conforto em vez do destino, a segurança ao invés da oportunidade. Nos contentamos com menos para não precisarmos nos sacrificar para alcançar mais. Será que temos feito isso com Deus, né? Nos contentando com a espiritualidade xoxa, uma espiritualidade capenga, uma espiritualidade que só me mantenha de pé, para não ter que exigir mais de mim, mais entrega, mais renúncia, mais... Eu preciso render mais. Sim, precisa, porque a palavra diz que o reino de Deus é para quem rende tudo. Para quem rende tudo. Creia. Somente no lugar certo você vai viver o destino extraordinário que Deus tem para você. E o lugar certo é nas mãos do oleiro. Quem permanece nas mãos, mesmo que quebre, será refeito. Mesmo que desande, mesmo que estrague, mesmo que azede, mesmo que tenha atos desonrosos, será refeito. Segundo, quando somos moldados por Deus, a submissão define a nossa forma. A submissão define se seremos de fato vasos de valor nas mãos do Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. O oleiro é Cristo, o oleiro é o Senhor, nós somos barro. E aí eu te pergunto, o barro tem poder de negociar alguma coisa com o oleiro? A comparação foi clara, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês. Barro não negocia.
Barro não escolhe o formato. Barro não escolhe o tempo em que será moldado. Barro não escolhe o tempo em que passará pelo forno. Barro não escolhe se vai ou não para o fogo. Barro não escolhe a estação para a qual ele vai ser utilizado. Isso é submissão. Isso é dizer, Jesus, você não é apenas meu sócio. Porque quem é sócio, tem as cartas ali ainda, né? É dizer, Jesus, tu és o meu dono. Tu és o dono. A grande crise da nossa geração é querer Deus como Salvador, mas rejeitar o Senhor como oleiro. Queremos ser salvos de nós mesmos, salvos dessa realidade má que nós vemos no mundo, salvos do inferno, queremos o Salvador. Mas ao nos depararmos nele, permanecermos com ele, sentarmos na mesa dele, ele se revela como oleiro. Ele vai dizer, venha como estás, mas vamos entrar na roda. Vamos entrar na roda do oleiro. Vamos permitir ser moldado. Vamos permitir passar por um recomeço. Primeiro a disposição para o recomeço, depois agora vem a forma. E a forma é a forma que Ele quer nos dar. Deus não nos molda segundo a nossa preferência. Senhor, estou nas Tuas mãos, mas me faz igual a pastora Adriana. Estou nas Tuas mãos, mas me molda igual determinada pessoa que eu admiro, a forma que eu quero ter. O oleiro nos molda segundo o propósito dele nas nossas vidas, porque lá em Salmos, a palavra declara que Ele nos formou de forma tremenda e maravilhosa no ventre da nossa mãe. E já desenhou os nossos dias. E a gente acha isso lindo, é motivo de louvor, adoração. E a gente chora e que maravilhoso. Mas quando Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vocês, não é você, barro, que vai dizer o que eu vou fazer. Eu te formei, desenhei um processo, estarei contigo e você vai passar por esse processo comigo. Ele nos molda segundo o destino que tem para nós, Ele nos molda segundo o seu desenho, segundo a eternidade. Alguns querem ser vasos decorativos. Alguns querem ser vasos que são admirados pelas pessoas, vasos que recebem muitos likes. Vasos que ficam num lugar de exposição em destaque. Vasos que são visitados, né? Vasos aplaudidos, admirados, vasos decorativos. Mas Deus, Ele quer nos transformar em vasos funcionais. O texto que fala que alguns vasos se tornarão vasos de honra, não porque serão decorativos e admirados, mas porque estarão prontos para toda boa obra. São vasos úteis. Os corações buscam visibilidade, os corações buscam aceitação, os corações buscam reconhecimento humano, e Deus busca corações dispostos a serem úteis. Vasos funcionais. O próprio Cristo declarou, não seja feita a minha vontade. Porque a minha carne, o Cristo, 100% Deus, mas 100% humano, naquela hora, a carne, os 100% de carne humana que ele tinha, estava gritando, eu não quero passar por isso. E ele nos ensina, não seja feita a minha vontade, que se cumpra o teu propósito. Então, se o Filho se submeteu ao Pai, quem somos nós para resistir? Submissão não é fraqueza. O mundo tenta colocar isso toda hora na nossa cabeça. Submissão é sinônimo de ser fraco. Submissão é sinônimo de ser tolo. Submissão é sinônimo de não ter controle da própria vida e nos vende essa ideia como algo mal. Submissão não é fraqueza. A grande questão é a quem você está se submetendo. Submissão a Deus, ao oleiro, é alinhar a sua vida com os céus.
é alinhar a sua vida com a palavra e parar de viver uma esquizofrenia na fé, em que você ouve uma coisa, mas vive outra. Ouve uma coisa, mas vive outra. E quer os resultados das promessas sem se submeter. Isso é uma loucura, um ciclo sem fim, confrontado toda hora. Se submeter, se alinhar, entrar no movimento. E aí começam os recomeços. Começa a modelagem, começa o agir. Aleluia! Quando somos moldados por Deus, a fidelidade qualifica a nossa história. Que isso quer dizer? A fidelidade qualifica a nossa história. Os versos 7 e 8 dizem: se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Deus está nos ensinando aqui que o decreto pode mudar. A fidelidade do barro, a fidelidade do nosso coração pode alterar um futuro que já está visivelmente determinado. Nós cantamos isso, né? Declaramos o Deus que muda destinos. Isso não tem nada a ver em dizer que Deus é mutável. Isso aí é uma outra discussão teológica que um dia a gente pode ter. Deus é imutável em seu caráter. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas em sua palavra, o Senhor nos ensina que Ele responde, Ele age diante da resposta humana. Ele age diante da ação humana. A gente sempre ouve isso aqui: Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem filhos favoritos, mas existem ações que movem os céus. Deus não muda, Deus é o mesmo. Ele nunca vai deixar de nos amar. Só que esse amor não é razão para vivermos uma vida de libertinagem, do nosso próprio jeito, tomando decisões de acordo com o que o nosso próprio umbigo deseja. Muito pelo contrário. A nossa fidelidade pode mudar decretos sobre a nossa geração. Deuteronômio 30:19 diz: hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. A qualidade da sua história, o que vai qualificar o seu testemunho lá na frente, vai ser medido por aquilo que você decidiu. Vai ser medido pela sua fidelidade. Talvez você colha hoje, na sua vida, o resultado do que gerações passadas da sua família plantaram. Não necessariamente como uma maldição, porque se você entregou sua vida para Cristo, toda maldição foi cancelada na cruz, amém? Mas há consequências, muitas vezes financeiras, comportamentais, de saúde, enfermidade. E por meio da sua decisão em ser fiel, o Senhor pode mudar o decreto. A partir da sua geração, algo novo acontecerá. Porque você vive em fidelidade ao Senhor. Porque você escolheu a vida. Porque você escolheu o Deus eterno. A fidelidade protege gerações. Da mesma forma, o contrário é verdade. A infidelidade compromete gerações. E aí nós vemos inocentes pagando pelo que outras pessoas fizeram. E entramos em outra discussão teológica, por que coisas más acontecem a pessoas inocentes. Mas tudo isso a Bíblia nos explica. Mas não vamos abrir essa aba, senão a gente vai fugir do tema de hoje. Porque o pecado, ele dilacera. O pecado nunca é individual. O pecado sempre ecoa. Afeta outros. Gente, essa semana você deve ter se deparado com aquela notícia, né, do secretário de Goiás que atirou nos 2 filhos e depois se matou. Pelo pouco que eu entendi e li,
Acredito que ele descobriu uma traição da esposa. O que é que essas duas crianças tinham a ver com isso? O pecado dos pais. Essa talvez foi a forma mais, o desenho mais extremo do que a palavra nos alerta. A infidelidade de alguém afeta as suas gerações. Esse é o extremo, a morte é o extremo. Mas quantos e quantas crianças, famílias, sendo altamente afetados pela decisão e a infidelidade dos pais? Seja por meio do divórcio, seja por meio da violência dentro do lar, seja pela passividade. Cristãos que se dizem cristãos, mas nunca congregam, nunca levam suas crianças para serem, nem fazem o trabalho em casa de apresentar a palavra, nem levam para a igreja para que sejam apresentados a palavra. Como essas mentes estão sendo formadas ou deformadas. A fidelidade, ela pode abrir um novo futuro para a sua vida, para a sua casa. Amém? Em nome de Jesus. E em nome de Jesus eu lanço essa palavra. Você não vai deixar nada mal acabado para a sua descendência, seja ela biológica ou espiritual. Aquilo que o Senhor precisa realizar na sua vida e na sua geração vai se cumprir. Porque você está nas mãos do oleiro. Porque você será fiel às palavras que ele te traz. Porque senão você vai deixar um BO para a próxima geração resolver. Meu pai, ele costumava brincar. Desde que eu era criança eu ouvia isso e eu não entendia. É seu filho? É o herdeiro dos débitos. E eu comecei a achar que isso era bonito. É o herdeiro dos débitos. Eu cheguei a encher o peito. Sou o herdeiro dos débitos. Não tinha idade para saber o que era, mas ele me apresentava assim, eu achava que era bom, né? Até o momento que eu entendi, já adulto, aquilo, a profundidade das palavras que o meu pai estava lançando sobre mim, e que eu via o seu esforço de vida financeira, como todo brasileiro, de pagar as contas, matriculava a gente no colégio particular, fechava o ano, no outro ano tinha que matricular, com as parcelas em atraso, aí ia negociar, todo mundo recebia o boletim, eu e minha irmã já estávamos acostumados a não receber, porque a gente é da época raiz. Hoje não pode fazer isso, senão constrange a criança. A gente não recebia módulo, não recebia nota, não recebia prova, todo mundo recebendo e a gente... Meu pai está devendo, por isso que eu não... A gente é da época que não tinha isso não, meu irmão. Você era forjado no constrangimento. Mas ele se esforçava, parcelava em longas vezes e nos manteve na escola particular. Mas eu entendi e eu tive que chegar para ele e dizer: pai, isso não é legal do senhor dizer. E eu quero que o senhor ore por mim, liberando para eu prosperar em nome de Jesus. Eu não quero receber seus débitos, não. Será que é possível o senhor liberar alguma herança sobre a minha vida? Por menor que seja, é melhor do que receber débito. O senhor vai embora e eu ainda tenho que pagar suas contas. A gente ri, mas é a nossa cultura, né? E precisamos entender que isso é espiritual. Não vamos deixar coisas inacabadas para as nossas gerações. E espiritualmente, resolva, vença o pecado de uma vez por todas, em Cristo. Decida o caminho da vida. Decida o caminho da fidelidade, porque isso não só te abençoa, mas será a mais poderosa herança que você vai deixar para as próximas gerações. Seja biológico ou espiritual. Não é só sobre ter filho biológico. Na cruz, Jesus foi fiel até a morte, por causa da fidelidade dele, está lá em Romanos 5, por causa da fidelidade de todos nós fomos justificados. Por causa da fidelidade de uma pessoa, Deus pode mudar a história de uma família, de uma geração. Fidelidade não é sinônimo de perfeição, mais uma vez. Fidelidade é permanecer aonde? Nas mãos do oleiro. Se desandou, se estragou, se errou, ele refaz. Eu não endureço o meu coração. Eu reconheço, eu peço ajuda. Eu me arrependo. E aí eu já entro no quarto ponto. Quando somos moldados por Deus, precisamos estar atentos ao perigo do endurecimento. Se há uma qualificação para aqueles que são fiéis, também há um perigo de endurecer o coração. No verso 12 nós vemos isso acontecer. A palavra diz que ele respondeu:
Eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, corações endurecidos. O problema não é sermos advertidos pelo Senhor, o problema é endurecer o coração. O problema não é levar uma voadora nos peitos, porque Deus nos levanta. Mas o barro endurecido não é mais moldável. O barro endurecido precisa ser quebrado, e quebrar dói, é uma dor maior do que ser moldado. Hebreus 10 diz: horrível coisa é cair nas mãos de Deus. E não é sobre terror, não é sobre medo, mas é sobre entendermos que o Senhor é reto, o Senhor é justo juiz, e precisamos ter reverência, precisamos ter temor, ter a consciência de que Deus não é manipulável. Deus não entra em joguinhos humanos. Se continuarmos com o coração endurecido, Ele vai nos quebrar para mostrar que Ele é Deus. Ele é Deus. Jerusalém foi advertida. Jerusalém rejeitou a palavra, rejeitou Jesus e chorou, lamentou e viveu coisas horríveis. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, declarando a dureza do coração daquela cidade. Quando vocês vão entender? Jesus chorou sabendo que eles passariam por uma quebra, por tamanha dureza de coração. A referência de Hebreus 3, versos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto. E por último, queridos, quando somos moldados por Deus, o arrependimento eterniza a nossa história. No verso 11, nós vemos todas as declarações do que Deus poderia fazer àqueles que endureceriam o coração diante da palavra. Mas há um alerta: por isso, converta-se agora. Converta o seu coração. Converta o seu mau procedimento. Corrija a sua conduta e as suas ações. Arrependimento não é sentir culpa. Arrependimento não é ficar se lamentando com remorso. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento não é só lágrima. Arrependimento é decisão. Portanto, converta-se agora. Mude agora a direção para onde você estava indo. Mude agora a sua conduta e as suas ações, porque é isso que te alinha à eternidade. É isso que coloca a sua história, a história da sua casa, da sua família, no rumo da eternidade. Arrependam-se. Atos 3, 19 e 20 diz: arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Há uma promessa de descanso eterno, de alívio eterno às dores que nós passamos nessa terra. Mas nós podemos desfrutar desse descanso no Senhor hoje, passando pelos processos, passando pelos dilemas da nossa vida, mas nas mãos do oleiro, nós desfrutamos do descanso, paz com Deus. Aleluia! Então você precisa decidir sobre qual verdade você vai caminhar. De fato, você quer permanecer no Senhor, então entenda que Ele é oleiro. Ele vai te moldar. E se tiver endurecido demais, Ele vai te quebrar. Mas em amor, Ele vai te refazer, para que você esteja alinhado com os seus propósitos eternos. Somente o arrependimento e a conversão verdadeira pode nos trazer a salvação e nos colocar na eternidade. A palavra do Senhor diz: usem os seus recursos para fazer amigos que te receberão na eternidade. Nosso olhar tem que estar na eternidade. Nós temos que ter senso de eternidade. O mesmo Deus que anunciou juízo, Ele anuncia o caminho da salvação. Ele anunciou juízo, Ele anunciou que viraria as costas para aqueles que se rebelassem contra Ele. Mas Ele diz: convertam-se agora. Mudem sua conduta enquanto há tempo. Ele provê a restauração. Suba à casa do oleiro. Amém?
Vamos nos colocar de pé e falar com o nosso oleiro nessa noite. Hoje o oleiro ainda está trabalhando, você crê? O oleiro ainda está trabalhando. A roda ainda está girando. Enquanto houver fôlego de vida, a roda está girando. A pergunta não é se ele pode te moldar, porque nós sabemos que ele é poderoso para fazer o que for necessário. Quando Jesus, em um dos seus diálogos, declara que para Deus nada é impossível, em uma dessas situações, Jesus estava falando exatamente da dureza do coração humano. Mesmo aqueles que a gente diz não tem mais jeito, que a gente desistiu, que se pudesse, a gente quebrava esse vaso e jogava fora, e tirava de dentro da casa, eliminava do nosso meio. Jesus diz, nada é impossível para Deus. Então, Ele pode moldar. E a pergunta para nós é, estamos macios o suficiente para sermos moldados? Ainda ouvimos a voz do oleiro? Ainda ouvimos o barulho da roda girando? Ainda respondemos a sua voz? Ou já decidimos seguir os nossos próprios planos? Deus não divide o seu senhorio. Por isso que falamos sobre submissão nessa noite. Deus não divide o seu senhorio. Ou Ele nos molda, ou Ele nos deixa endurecer.